Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Aqui eu falo sobre agendas, planejadores, cadernos diários e principalmente livros, todo tipo de papel que em algum momento se transforma no nosso suporte emocional. No meu caso, é aqui que eu recarrego as minhas baterias, é na leitura que eu consigo viver várias aventuras, sair um pouco da realidade e manter a minha mente sã. E hoje eu trouxe para vocês um thriller que, como está escrito aqui, ó, um thriller digno de Hollywood, porque de fato é mesmo. É aquele tipo de história que você não consegue ler paradinho, quietinho, sentadinho, assim, comportadinho. Você dá cada pulo, cada grito, porque ele surpreende o tempo inteiro. É A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Eu acho que é essa a pronúncia. E engraçado que esse foi o primeiro romance dele que já explodiu, porque caiu no gosto das pessoas, porque a história de fato é uma história de cair o queixo mesmo, deixar você. É aquele tipo de livro que você começa a ler e você não consegue parar. Esse livro aqui acho que eu li em um dia e uma noite, praticamente. Foi o livro que mais me tirou ali horas de sono, porque, como eu falei, eu só consigo ler mais à noite. E acho que, não sei se foi um dia, uma noite, se foi 2 noites, mas enfim, foi muito rápido para ler esse livro, porque você quer logo, né? Você quer saber logo o desfecho da coisa. A história toda, ela passa em volta da Alicia, que é uma pintora muito famosa, que numa certa noite, ela mata o marido com 5 tiros e a partir disso ela para de falar, ela fica muda. E aí chega a polícia, tem um julgamento, tem tudo, só que ela decidiu que não ia falar mais. A história ela é contada em. A gente tem acesso à história em 2 linhas do tempo, que é o presente e que é o passado também, porque ela tinha o costume de diário. Tá vendo como é que eu falo? Eu sempre falo aqui no canal que muitas coisas a gente fica sabendo através dos diários, que o diário ele é revelador. Então, a gente vai tendo acesso ao diário dela em cada capítulo. Ela tem uma conta, né, uma parte do diário, uma página do diário, e aí vai pulando do passado para o presente, e a gente vai conseguindo encaixando as peças e conseguindo entender todo o enredo. E como a Alicia foi para uma clínica psiquiátrica de segurança máxima, e o caso dela foi um caso famoso, o Theo, que é um psicoterapeuta, ele ficou obcecado pelo caso dela. Porque o caso dela, de fato, foi famoso e aí ele vira, como é que se diz, instrumento de estudo, né? E aí ele consegue uma vaga para trabalhar na clínica que ela está internada, porque ele quer ter acesso a ela e ele quer ajudar, ele coloca na cabeça que vai ajudar ela de tudo que é jeito. E aí tem todo esse desenrolar da aproximação dele com ela, da tentativa dele tentar, né, entrar ali no espaço dela, do acesso que a gente tem às lembranças que está no diário. E, enfim, a narrativa toda ela é construída de uma forma tão inteligente, que dá aquela tensão psicológica que você fica ali. É, é aquela história que você começa a ler, e se você para de ler, você fica ali o tempo inteiro tentando deduzir os próximos acontecimentos, sabe? Então, é uma história assim que mexe muito com a cabeça da gente, põe a gente para pensar, incomoda bastante. E o final dessa história, eu posso falar para você assim que eu fiquei de queixo caído. É aquela, sabe aqueles filmes ou aquelas novelas que revela tudo no final? E aí, quando revela tudo, você fala, agora eu entendi. Você dá aqueles gritos, assim, de revelação mesmo. E esse livro foi uma surpresa muito boa, porque por mais que eu vi que ele estava ali na fama, eu não gosto de ver resenha de livro, né? Então, eu gosto de ser surpreendida. E eu fui, de fato, surpreendida porque foi uma história maravilhosa, uma delícia de ler, assim, de você se surpreender, tipo aqueles filmes mesmo, de suspense ali, que prende a sua atenção. E é um livro, assim, que você, como eu falei, né, ele é, olha, um fininho, você lê super rápido, e tem, assim, um enredo tão bem construído que, mesmo depois que acaba a história, você fica criando alternativas, sabe? Então, é um livro que vale muito a pena. Se você é do tipo de pessoa que, sei lá, trabalha longe, fica muito tempo dentro de uma condução, acho que você consegue ler ele numa viagem, né? Porque ele é muito rápido, ele desenvolve muito rápido, a linguagem dele é muito simples, muito clara, então você começa a ler e vai que vai. Então, fica a minha dica de hoje, vocês não vão se arrepender. Para quem gosta, né, desse tipo de história, esse tipo de livro, vai se deliciar aqui. E ele tem um outro também, que eu ainda não li, que é o Musas, que provavelmente deve ser mais ou menos na mesma linha, que eu já estou com vontade de ler também,
para trazer para vocês a opinião. Mas de primeiro, de cara, eu já me apaixonei pela escrita dele, pela forma com que ele conta a história de um jeito assim tão que faz a gente ficar assim tão obcecado para saber logo o desfecho. Então fica aí a minha dica de hoje. Se você já leu, deixa aí o seu comentário, se você também se surpreendeu, se o seu queixo também caiu, que eu acredito que para todo mundo que leu de primeiro, teve várias surpresas muito agradáveis e aquelas descobertas chocantes mesmo, que você dá aqueles berros. Então, fica a minha dica de hoje e até o próximo vídeo.